Aleluia, maravilha de Deus, glorificado e enaltecido o Senhor, nesse início de semana, nessa segunda-feira que o Deus nosso, poderoso Deus, nos proporciona, de estarmos aqui para fazermos mais uma reflexão na bendita palavra do Senhor Jesus e para determinarmos para a nossa vida bênção sobre bênção. E Deus é fiel a todo tempo Deus é fiel, as suas verdades são infinitas, a sua bondade é de eternidade em eternidade. E eu quero nesse ensejo falar com respeito às grandezas que Deus tem proporcionado às nossas vidas, a nós que somos servicentes a Deus e vivemos segundo a sua boa e perfeita vontade, sendo cumpridores da verdade de Deus, né? E entendendo que a todo tempo Deus é bom para conosco, para com as nossas vidas, não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda, nem muito menos nos promovendo para querermos ser mais ou maiorais, mas fazermos tudo em secreto, né? A Bíblia fala que até os nossos atos de abençoarmos, que nós, por exemplo, nós não, o que você faz com a mão direita você não pode demonstrar com a esquerda, que a Bíblia fala também com relação não nos gloriarmos com relação às orações cumpridas, né? E com as repetição nas nossas próprias orações, para que sejamos vistos pelas pessoas, porque quem tinha costume de fazer essas coisas aí era os fariseus. Os fariseus eram uma bênção, a bênção assim, né? Uma pedrinha dentro do sapato. Você vai, então era os fariseus. Mas Jesus sempre dava um jeitinho de aquietar aqueles meninos lá, porque sabia que eles precisavam da revelação da verdade de sua vida, da verdade de sua vida. Mas eles sempre estavam assim, sabe? Entravam, faziam umas perguntas sem pé, sem cabeça para o mestre e tal. E quando o Senhor entrava, eles sempre queriam assim impor alguma coisa, retratar alguma coisa sabe, de acusação. Tanto é, né, que quando o Senhor fazia para fazer os seus milagres e tudo, eles estavam ali para ver se tinha alguma coisa ali para falar com relação ao que Jesus estava realizando, né? Mas a bondade de Deus é infinita, Deus é maravilhoso, perdoador de todos os pecadores, ajudador, que nos ensina as lições, né? Que nos ensina as lições da vida, na realidade, né? As lições da vida, porque neste mundo de igualdade, nós entendemos que a bondade do Senhor é estendida diante de todas as pessoas, diante de todos os seres, né? Que Deus, ele abençoa todos num olhar de igualdade. Não tem melhor, não tem maior, não tem pequeno, não tem isso, não tem aquilo outro, não. Porque Ele nos criou para a sua glória, então nós temos todos nós temos aquela importância. Verdade é que diante do Senhor, Ele colocou pessoas para que nos ensinassem, mestres, pastores, ensinadores, missionários, aquele pessoal todo para ensinar, mas as pessoas não podem impor alguma coisa
ou não e nem tentar ser melhor do que ninguém, porque são pecadores, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e destituídos somos da glória do Senhor. O que nos salvou foi Jesus Cristo e a sua misericórdia e a sua morte na cruz do Calvário. Mas vamos lá. Nós, nesse ensejo, como estamos entrando na segunda-feira, nós vamos mencionar com relação, já que estamos falando dessa boa bondade de Deus para com as nossas vidas, nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 em diante. E aí o Senhor vai nos falando lá, ó. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhes um pão para o seu filho, lhes dará uma pedra? Ou pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, não saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também, porque é a lei dos profetas. É a lei dos profetas. E continuando, ele fala lá ainda, lá. Entrai pela porta que é estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que ele conduz à perdição eterna. É muito importante nós entendermos a verdade dessa bondade de Deus, né? Porque o primeiro passo na bondade que ele nos retrata dentro da sua palavra é de obediência a ele, obediência à sua palavra, obediência aos seus ensinamentos, sinceridade no coração, porque Deus é aquele que esquadrinha, que conhece, que sabe as intenções dos nossos corações. Enquanto nós estamos aqui, praticamente o Senhor, ele está aqui, ele está ao nosso lado para nos mostrarmos mostrarmos que nós não podemos ocultar nada dele, porque Deus ele conhece tudo, ele conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o que nós vamos pensar, o que nós vamos fazer, o que você vai fazer daqui 1 minuto, 1 segundo. Você pode até esconder do homem, mas de Deus você não pode esconder. E ele nos fala o seguinte: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, todo aquele que bate, recebe, todo aquele que busca, encontra, né? Ele nos fala nessa retrativa da palavra, e ainda nos fala qual o homem que pedindo ao seu filho que lhe dê um pão vai dar uma pedra? De maneira alguma vai dar uma pedra para o teu filho, de maneira alguma vai dar coisa boa para o teu filho, né? Você vai dar o melhor para o teu filho. A mesma coisa é Deus para conosco, porque nós somos filhos de Deus Pai. Então, para sermos atendidos, para os nossos filhos nossos, meu filho ser atendido por mim, consecutivamente ele terá que ser um filho obediente a mim, né? Em todo o meu falar, em todo o meu ensinamento, em todas as coisas, né? Porque o pai sempre ele quer o melhor para o filho, o pai sempre ele vai querer
ver a progressividade do seu filho, de todas as formas, em todos os âmbitos, todo o crescimento, tanto o crescimento na área espiritual, como na área, relativamente como na área material também, né? Estudando, se formando, tendo as suas, ambicionando os seus projetos, os seus ideais, sabe? Mas com muita humildade, né? Então, aí o que vai acontecer? Esse filho, ele vai fazendo as coisas gradativamente, e Deus vai olhando que no seu fazer, ele está fazendo, sendo obediente ao seu pai. Pai, Carlos, eu. Mas o que acontece? Eu, consecutivamente, vou abençoar esse meu filho. Vou promover diante dele o quê? Se ajuda, já casou, porque hoje os meus filhos todos são, eu tenho um filho de 25 anos, são todos meninos, 25 anos, 33 anos, idade de Cristo, e 33 anos. Então é o seguinte, mas mesmo assim não deixo de ajudá-los. Então a gente vê a necessidade de ajuda, primeiramente porque é bíblico, a Bíblia nos diz que nós devemos ajudar, né? Que nós devemos ver as dificuldades, nós vivemos em uma era muito difícil, que sempre uma ajuda é bem-vinda, de todas as formas, e principalmente quando nos retrata, no que se condiz a palavra, no que se retrata a palavra, fala com respeito filho e pai, pai e filho, filho e pai, pai e filho, filho e pai. Então o pai sempre vai querer o melhor para o seu filho, e o filho sempre vai ser obediente ao seu pai para receber a bênção do nosso Deus, que é tão poderoso, maravilhoso, e vai abençoá-lo com toda a sorte de bênção. Mas ele, na sua retratação, nos fala também que nós não podemos nos gloriarmos de querermos ser mais do que os outros. Por exemplo, nos apresentarmos diante dos lugares, querermos ganhar os destaques em cima de todas as pessoas e colocar as pessoas lá embaixo. Isso não é de Deus, isso não vem de Deus não, sabe? Não vem de Deus não, porque Deus nos ensinou o caminho da humildade. Então nós temos que ser humildade. Quando eu falo, não é vestuário, vestir camisa rasgada, calça rasgada, de sandalinha, não. Eu falo de coração, humildade. Então a Bíblia diz que nós temos que considerar os nossos irmãos, parentes, filhos, vizinhos, superiores a nós mesmos, nos despojando de sermos maiores do que eles, e entendendo que isso é uma lição que Jesus Cristo nos dá, porque o Senhor fez isso. O Senhor, Jesus, como sendo maioral, se despojou da sua glória, estava na sua glória e não precisava, mas Deus pegou e viu que não havia um justo sequer, enviou o seu Filho para que nós fosse justificado por intermédio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Aí, se o próprio Jesus Cristo, que é Deus, Filho de Deus, né, na sua personalidade humana, fez isso para nos mostrar que nós devemos ser humildes, nós temos que exercitar a palavra como ela é, né? Ser humildes diante do Senhor. Aí vai lá nos dizendo lá, ó, ainda vai nos falando lá, ó, se pedir um peixe, tu vai dar uma serpente? De maneira alguma. Igualmente, a segunda colocação que foi nos falado da pedra. Não, você vai dar o melhor para o seu filho, você não vai dar de maneira alguma. Se ele pedir um peixe, tu vai dar um serpente para picar o teu filho, matar teu filho. Que é isso? Jesus não vai fazer isso conosco, não, hein? Jesus vai nos matar? De maneira alguma. Jesus não vai fazer isso. O interesse de Jesus é matar-nos? Não. O interesse de Jesus é de prolongação de vida, de nos conceder vida com abundância.
Por isso, quando ele nos fala na sua palavra, e Jesus fala nas suas palavras, ele diz o seguinte: depois que nós passamos a aceitar o ensinamento da palavra da forma que ela é, nós não passamos a ser considerados mais como criaturas, mas como os filhos de Deus, né? Aí o Senhor vem e dá-nos a condição das bênçãos proporcionadas a Abraão, as bênçãos abraâmicas, de quê? De ver a nossa posteridade, de ver as nossas descendências, os filhos dos filhos, de alongamento de vida. Porque quem veio para matar, roubar e destruir é completamente o diabo com os seus filhos. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância, vida com abundância. Aí o Senhor vai nos dizendo ainda, se vós, pois, sendo maus, sabei dar boas coisas aos seus filhos. Se vós, pois, sendo maus, sabei dar boas coisas para os seus filhos. Quer dizer, nós, em vez de desenvolvermos qualquer tipo de malicidade dentro do nosso coração, nós temos que nos desprender para fazer o que é bem para os nossos filhos. E quando o Pai, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus, quando pedir, então, por exemplo, não que o nosso filho ainda venha fazer alguma coisa mal, você vai querer fazer o bem para ele, né? Para demonstrar que você é um bom pai, não olhando o momento e a condição daquilo que ele fez. Da mesma forma, é Deus para conosco. Deus, se ele fosse olhar todas as atrocidades, tudo que o ser humano já fez, não estaríamos nem na terra. Então, o que acontece? Por isso que vem a intermediação de Jesus Cristo vindo para que nessa ponte nós recebamos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, tudo o que vós quereis que vos faça, fazei também, porque é a lei do profeta. Então, tudo que nós recebemos, principalmente lá no Êxodo do Senhor, Êxodo capítulo 10, ou capítulo 20, que nos fala com respeito dos mandamentos do Senhor: amar a Deus sobre todas essas coisas, amar o seu próximo, não matarás, não furtarás, não roubarás, não adulterarás, não possuirás o teu boi, não... Foram resumidos, obviamente, amar a Deus sobre todas essas coisas, dentro da lei, dentro da graça. Amarás a Deus, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, aquele que está do teu lado, como a ti mesmo. Então é o seguinte: se nós relativamente cumprirmos a verdade dessa palavra, hoje já vivendo segundo a graça de Jesus Cristo, não há lei que nos impute, porque nós temos um Senhor que é advogado das nossas vidas. Agora, claramente também, mais lá embaixo, o Senhor vai nos falar com muita precisão dentro da sua palavra o seguinte: entrai pela porta estreita, porque a porta espaçosa é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que vão por ela. Entrai pela porta estreita. A porta estreita é o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo foi um Evangelho comprado com o sangue de Jesus Cristo. Então, ser cristão não é crente, é ser cristão. Nos condiz que nós vamos viver uma vida abençoada, arraigadas de bênção pelo Senhor, obedecendo. Se nós obedecermos a sua verdade, consecutivamente Deus vai nos olhar e vai abençoar, vai ver as nossas necessidades, vai curar as nossas vidas e tudo.
Mas se nós não quisermos também, é aquilo que nós sempre estamos falando. Deus nunca vai invadir o teu coração. Deus não é invasor. Deus não é invasor. É como se Deus batesse no seu coração. Filho, posso entrar? Tu abriu o coração? Não pode, paizinho querido. Entra no meu coração. Vem, vá, morada. Fica aqui, faça o que tu quiser do meu coração. Meu coração é teu, Senhor. A minha vida é teu, é tua. Tu faças o que quiseres. Deus, Ele vai bater na porta do teu coração. Se você abrir, Ele entrará e estará com você, porque Ele não é invasor. E outra, a bondade de Deus é tão grande que, além dele nos conceder a livre escolha entre o bem e o mal, Ele também nos dá a condição também de termos, sermos entendidos com relação o que essas coisas podem trazer de consequências para nossas vidas. Se nós escolhermos o mal, consecutivamente, quando o Senhor vier na sua glória, nós receberemos a perdição, que é o que a palavra nos diz. Mas se escolhermos o bem, nós estaremos escolhendo a salvação em Cristo Jesus. E isso não há sombra de dúvida, de variação, porque a palavra do Senhor é eterna, completa, verdadeira, infalível, e o Senhor é aquele que sempre quer o melhor para as nossas vidas. Hoje, na sua palavra, Ele nos deu essa experiência que Ele transmitira ao povo naquela época que estava fazendo a sua obra juntamente com os seus discípulos ali também, ensinando as pessoas, porque as pessoas que mais debatiam com o Senhor eram os fariseus. Então o Senhor estava falando a todos eles com relação a essa bondade de Deus, com respeito a essa bondade de Deus. Então também que estejamos também precavidos do que vai nos acontecer nas coisas posteriormente lá na frente, porque ele vai nos dizer lá no capítulo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestido como ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores. Porventura, os seus frutos conhecereis, porque os frutos conhecerei porventura. Colhe-se uvas e espinheiros, e figos e abrolhos, e assim toda árvore que produz bons frutos, e assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Então, nos cautelarmos com respeito àquilo que nos fala que é herético, né? Falsos ensinadores, falsos e tal. Eu falo muitas vezes para as pessoas o seguinte: eu não rebato e não falo de nenhuma denominação, de nenhum líder espiritual. Não falo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu não sou Deus para poder subjugar ninguém. Em segundo lugar, cada um responde pelos seus próprios atos. Terceiro, salvação é individualíssima. Por exemplo, eu não posso salvar minha mulher, minha esposa, eu não posso salvar os meus filhos, eu posso interceder e orar por eles para que o Espírito Santo faça a obra no coração deles e eles se voltem ao entendimento verdadeiro da palavra de Deus. Isso eu posso fazer. Agora, fazer esse papel, eu não posso. Também não posso aceitar também os escárnios que trazem os escárnios que trazem o envergonho da palavra.
Não posso aceitar. Por exemplo, se a pessoa pegar ali e for falar uma coisa que está fora dos conceitos da verdade do Senhor, eu não posso aceitar. É a mesma coisa, está lá no livro de Números, capítulo 10, um dos livros do Pentateuco. O homem esteja pronto para o que ele vai falar. Porque se ele falar alguma coisa que Deus não colocou na boca dele, a punição vai vir sobre ele, porque ele vai estar mentindo. É como Ananias e Safiras, lá nos Atos dos Apóstolos. Eles estavam ganhando, né? Benefício era para repartir, né? Com os mais necessitados, e Ananias e Safira tirou a parte e foi mentir contra o Espírito Santo. O esposo morreu, depois veio a mulher também, lá na frente também caiu, suspirou e morreu. Então, é assim. A cobrança e o juízo de Deus vem para todos. E eu costumo falar para as pessoas o seguinte: relativamente à lei da semeadura, ela é uma coisa que vem. Se você plantar o bem, você colhe o bem. Se você plantar o mal, você colhe o mal. Então é o seguinte: então a todo tempo nós temos que estar vigilantemente atentos para fazer o que é bom diante do povo, para que o povo seja abençoado e nós sejamos abençoados também. E nós nunca temos que pagar o mal com o mal, nós temos que pagar o mal com o bem. Agora, as consequências de você fazer a bondade para uma pessoa e a pessoa não reconhecer, o problema não é seu. Como também, muitas vezes eu ouço as pessoas falarem: fulano está com inveja de ciclano, fulano é isso, aquilo outro e tal, está colocando mal olhado, fez um ritualismo ali para atrasar a vida da pessoa e tal. Gente, o que foi feito ali, se foi feito por uma pessoa que é temente a Deus, primeiramente não vai pegar. Não vai pegar, porque nós estamos acobertados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, fomos comprados por Jesus Cristo, confessamos a Cristo em nosso coração, em nossa vida, com os nossos lábios nós confessamos, com o nosso coração nós cremos. Então, sobre o nosso corpo está o Espírito Santo e o inimigo não vai imperar nesse corpo, porque não tem lugar para ele, não tem brecha para ele não vem, sabe? Ele não vem, não adianta, porque o nome do Senhor é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. Agora é o seguinte: a pessoa que faz a maldade com outra, lá na frente as consequências vêm. É aquela pessoa vem e te apunha pelas costas, mete o punhal pelas costas. Aí você fica com aquele sofrimento. Poxa, mas eu amava tanto a pessoa, tanto que eu andava com a pessoa, falava para a pessoa e tal, me abria para a pessoa, e a pessoa foi fazer isso comigo. Mas como é que foi fazer isso comigo e tal? Ore por ela, porque a Bíblia diz bem assim, orai pelos que vos perseguem, amai aquele que vos odeia. Você vai orar por ela. Aí a lei da rotatividade vai orar. Aí a conta vai chegar na conta. Aí no dia que chegar lá, a pessoa vai pegar e falar: por que eu fui fazer aquilo com aquela pessoa? Aquela pessoa era tão preciosa na minha vida. Nossa, mãe, aquela pessoa me ajudou tanto. Quantas vezes estava na necessidade ali, e aquela pessoa veio me assistir ali. Muitas vezes foi até tocado por Deus ali, eu vacilei. Então acontece, mas aí vem a bondade de Deus, entra a bondade de Deus, porque você, perdoando, tanto você é beneficiado, porque como a pessoa também é abençoada, é beneficiada. Porque uma das melhores coisas na nossa vida é a liberação do perdão, porque a liberação do perdão, ela até abre as portas para tudo em nossas vidas. E muitas vezes a tua vida, ou a minha vida propriamente, ou a tua vida, as nossas vidas, estão trancadas porque nós não liberamos esse perdão dentro do nosso coração.
Então a gente vive esse tempo todinho com a mágoa lá de trás, ou com a reixa lá de trás, igual faz o nordestino, ô cabracho, uma reixa lá de trás da pessoa lá, e a gente não abre, não perdoa a pessoa, não tem que falar e tal, não, que ele não vale nada e tal, e aí sempre vai guardando aquela mágoa, aquele rancor e tal. Gente, só vai prejudicando. Porque sabe o que traz isso? Sabe o que traz essas mágoas e a não liberação do perdão de Deus sobre o coração da pessoa? As maleficências do corpo. Porque todos nós somos compostos por essas células cancerígenas. Aí o que acontece? Quando você faz isso, você começa a se sentir mal. Aí se há uma predisposição para desenvolver a progressividade dessas células ruins no teu corpo, não tem nada a ver? Tem sim. Aí vem, muita gente morre de depressão, gente. Muita gente morre de depressão. Depressão por perda de alguém, por separação de alguém, por a morte de alguém, sabe? Muitas pessoas morrem. Então, a depressão é uma doença e ela tem que ser tratada, e ela tem que ser tratada pelo Senhor. E o Senhor, ele entra com providência, agindo de forma maravilhosa e tirando essa depressão do coração. Porque a depressão, a possessão e a opressão não vem do coração, não vem de Deus. São tudo coisas lançadas lá de trás do maligno. Então o que acontece? Se nós vigilantemente procurarmos fazer a vontade do Senhor e não der brecha para essas coisas, o Senhor vai entrar em nossas vidas e vai nos mostrar que a sua bondade é grandiosa. Entendestes? Por isso nós hoje estamos falando com relação à bondade de Deus. Porque quanto mais você demonstra ser bom para Deus, Deus vai demonstrar ser um bom pai para você também, que é filho de Deus. Então, que possamos ficar hoje somente nessa parte dessa reflexão, e nós vamos orar. E amanhã eu conto com as vossas orações por mim, que estarei passando por esse procedimento cirúrgico, e Jesus está ali, os anjos do Senhor estão ali. Não tenho medo de nada, não temo nada, porque eu sei que quem opera é o Senhor. Não tem aqui ansiosidade, nem preocupação nenhuma, porque a minha vida, as nossas vidas estão na mão do Senhor, e tudo acontece no momento, na hora e no tempo de Deus, né? Então nós temos que entregarmos a nossa vida ao Senhor, confessar ao Senhor como o Senhor das nossas vidas, procurarmos andar no caminho do Senhor, confessarmos o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, crermos e exercitarmos aquilo que